gravar aqui. Então, o último dia de aula desse semestre é 9 de outubro. E aí o início do semestre que vem é dia 22 de outubro. Então só tem uma folga de uma semana para a organização. E no dia 22 começa o segundo semestre de 2020. Tá? Então esse acaba dia 9 de outubro e o próximo já começa 22 de outubro. E aí o próximo semestre acaba... Deixa eu ver aqui... 11 de março de 2021. Então, 11 de março de 2021 acaba o próximo semestre, sendo que janeiro, do dia 4 ao dia 30, são férias escolares. São férias dos professores. Tá? Então, acharam melhor não atrasar as férias, então vai ficar com as férias no meio do semestre. Então, a gente vai ter aula em dezembro até, deixa eu até qual dia, eu acho que até o final mesmo. Só não tem aula no dia 24, no dia 31, no dia 25. Porque os outros dias tem aula em dezembro. Tá? Aí janeiro não tem aula, porque janeiro será férias escolares. E aí março, dia 11, termina o semestre. Ok? Dúvidas? Acho que não. Tá? Taiane, eu estava falando para a Mariane que eu preciso saber quem não tem condições nenhuma de acessar e precisa... Porque a pessoa pelo menos tem o telefone, pelo que eu entendi. Caso a pessoa não tenha nem telefone, vai ficar complicado para acessar. Mas as pessoas que têm pelo menos o telefone, entrem em contato comigo, porque ela falou que todos estão no grupo lá de vocês. Se alguém desistiu, também, olha, manda entrar em contato. Olha, fulano desistiu. Porque eu preciso saber quem é que está participando, quem não está, as limitações, para ver o que eu posso fazer. Mas se eu não tiver o contato, vai ser difícil, tá? Então, eu peço a ajuda de vocês para avisar. A Mariane falou que ela... Acho que ela já avisou. Avisou, Mariane? Lá? Sobre isso ainda não, professor. Não, ok. Mas no final da aula, vocês avisem lá que é para entrar em contato comigo aquelas pessoas. Aquelas que não estão conseguindo assistir ao vivo, mas estão assistindo depois, ok. Não é um problema para mim. Eu não fico preocupado. Eu estou preocupado com aquelas que não têm condições. Não vão conseguir acessar no YouTube, não vão conseguir acessar podcast. Então, essas pessoas eu preciso saber quais são, tá? Então, vocês, por favor, avisem lá, caso tenha alguma pessoa nessa situação, para que entre em contato comigo. Pode ligar até a cobrar, não tem problema nenhum. Tá? Tá, então, qual é a ideia aqui? Que nem ontem. Ontem a gente fez uma revisão, não foi? Do assunto. Hoje também eu vou ter que dar uma revisada, porque eu lembro que laboratório também já estávamos à véspera de fazer a prova. Acho que eu ia revisar e a próxima aula ia ser a prova. Se eu não me engano, era isso. E eu tenho certeza que vocês não lembram no detalhe que a gente viu a parte de calor, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, não. Foi a parte de calor, com certeza. E a avaliação de calor. Então, eu preciso que vocês tenham uma noção básica do geral de higiene ocupacional. Isso é rapidinho que eu vou explicar aqui. E lembrar aquela parte de calor. Essa parte geral, o que é? Primeiro, o que é a parte de higiene ocupacional? A higiene ocupacional, ela vai focar nos riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Vocês sabem disso. Desculpa, errado. Físicos, químicos, biológicos, só os três. Ergonômico de acidente não entra, tá? Então, a higiene ocupacional, ela gerencia, faz a gestão dos riscos físicos, químicos e biológicos. E aí ela vai trabalhar tentando fazer a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, que é o que está lá no PPRA também, mas bora lembrar. Antecipação. Antes dos problemas aparecerem, eu já sei que vai ser instalada uma nova máquina, eu já sei que vai ter um novo produto químico, eu já sei que vai ter tal bronca. Então, eu vou antecipar e tentar corrigir, propor ações antes do problema. É uma fase de antecipação. Tá. Mas já está instalado, a empresa já está instalada, já está lá funcionando. Aí eu tenho que ir para a fase de reconhecimento. Eu tenho que identificar quais são os problemas dessa empresa em relação a riscos físicos, químicos e biológicos. Aqui tem um detalhe importante. Até
agora, até por enquanto, ainda existe o PPRA. Vocês sabem que o PPRA vai morrer, vai passar a existir o PGR. Isso acontece em março do ano que vem. Então, por enquanto, nós utilizamos para fazer esse reconhecimento a NR15. Então, lá na NR15 tem ruído, calor, vibração, radiação, os produtos químicos, riscos biológicos. Ok, tá? Só que o que vai funcionar? Como é que vai funcionar? A NR9, que é a do PPRA, deixa de existir o PPRA e ela passa a ser uma norma onde vão estar anexos a ela os agentes físicos, químicos e biológicos. Atualmente, a gente só tem 3 anexos: benzeno, vibração e calor. Tá? Então, atualmente, só tem 3 anexos. E esses 3 anexos, benzeno, vibração e calor, eu já não uso mais a NR15. Eu uso a NR9. Já não uso mais, não, perdão. Em março de 2021, passamos a utilizar a NR9. Então, o que deve acontecer? Qual é a ideia? Todos os itens que estão na NR15 passarão a fazer parte da NR9. E a NR15 vai ficar exclusiva para adicional de insalubridade, para o laudo de insalubridade. E a NR9 para avaliação ambiental para higiene ocupacional. Vocês conseguiram entender ou não? Entenderam? Estão aí presentes, já que vocês não mostram a cara. Eu vou fazer que nem eu fiz à noite. Sim, vocês estão aí ou não estão? Deixaram o celular ligado? Eu vou ficar perguntando justamente para saber se estão aí. Então, a Mariane está, a Tayane não sei se está. A Rosiane chegou. Boa tarde, Rosiane. Estou sim, professor. Então, respondam. Como vocês não querem aparecer, eu vou ficar, vez por outra, chamando, tá? E aí, vou fazer que não fiz à noite. Quando não responderem... Então, mas vocês entenderam a ideia? Que a NR15 fica só para adicional de insalubridade, só para laudo de insalubridade, e a NR9 ficará, março do ano que vem, para a gente fazer a gestão de higiene ocupacional. Então, quando eu for falar de calor, eu vou seguir a NR9. Quando eu for falar de ruído, quando já tiver o anexo de ruído, eu vou seguir a NR9. Por enquanto não está na NR9, eu sigo a NR15, mas vai tudo migrar para a NR9. E aí vai ter alguns ajustes. Esses ajustes, basicamente, vai ser, eu estou achando, que seguir as NHOs. NHOs, norma de higiene ocupacional, tá? Norma de higiene ocupacional, que são elaboradas pela Fundacentro. Então, a calor, a gente segue a NHO de calor. Ruído, ainda não é verdade isso, mas eu acredito que a gente vai passar a seguir a NHO de ruído, que vai ficar transcrita lá na NR9. Tá? Então, isso é importante porque vai mudar a forma, o local onde vai fazer a análise. A gente não vai usar mais a NR15, a gente vai usar a NR9 com os parâmetros da NR9, e a NR15 apenas para laudo de salubridade. Entendemos? Acho que sim. Dúvidas, perguntem. Tá. Então, a higiene ocupacional, lembra? Antecipação, reconhecimento, atualmente com a NR15, posteriormente com a NR9. Depois, a avaliação. Então, eu reconheci que tem ruído. Tá, eu sei que tem ruído, eu sei que tem calor, eu sei que tem tal produto químico. Tá, eu reconheci, mas eu preciso avaliar, eu preciso saber se aquele agente é um problema ou não. Então, eu vou para a fase de avaliação. Fiz a avaliação e identifiquei que é um problemaço. O ruído está muito elevado, o calor está muito intenso, o produto químico está numa concentração muito elevada. Então, caso eu tenha nessa avaliação um problema do trabalhador em relação a essa exposição, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer controles. Eu vou tentar resolver o problema. Então, a higiene ocupacional seria essas etapas: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Mas quando a gente fala de laboratório de segurança, aonde a gente tem que saber, lógico, todo o resto, mas o principal aqui para a gente é a avaliação, né? Porque eu vou ter que usar os equipamentos de medição para fazer essa avaliação, para comparar com uma referência que a gente chama de limite de tolerância.
ou limite de exposição. Então, a parte do laboratório entra justamente nessa parte aí de, olha, eu vou ter que comparar. Como é que eu comparo? Eu tenho que medir. Tá? Na verdade, em algumas situações, eu não vou ser obrigado a fazer essa medição. Então, o exemplo que eu sempre dou, que a gente chama agora de avaliação preliminar. Rosiane, está ouvindo? A Rosiane entrou, caiu, voltou. Não sei se ela está ouvindo. Então, por exemplo, vocês entram numa empresa que tem fundição, ou seja, eles pegam um metal lá e derretem. Será que é quente isso? Não, tenho certeza que é quente. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de ir direto para a medição, o que eu posso fazer? Tentar fazer logo um controle, tentar logo resolver. Eu entro no setor e um ruído ensurdecedor. Eu preciso medir para saber que é um problema? Não, eu posso tentar já fazer uma melhoria e depois eu meço para saber se o meu controle, né, se a minha melhoria deu certo. Tá? Então, não necessariamente eu preciso fazer uma medição quantitativa, uma avaliação quantitativa. Eu posso avaliar qualitativamente, ou seja, eu vou lá e verifico que é uma bronca, e com base nessa minha avaliação qualitativa, com base no que eu estou vendo ali, de calor, de ruído, de produto químico, eu já estabeleço direto o controle, ou seja, eu já assumo que é um problema, que a empresa tem um problema, e já controlo, e depois eu avalio quantitativamente para saber se o meu controle deu certo. Ok? Tudo certo? Rosiane, você já está aí ou não? Que a Rosiane aparece aqui, mas não sei se está aí ou não. Taiane, Mariane, acho que entenderam. Se não entenderam, falem, berrem, gritem, estejam presentes. Entenderam? Entenderam? Sim, professor. Ah, bom. Então, entenderam. Que eu preciso pelo menos escutar a voz de vocês, já que eu não estou vendo a cara, pelo menos para saber que eu não estou dando aula para a parede. É porque eu não fui no salão, entendeu, professor? Como é? Não fui no salão. E daí? Daí? Faz que nem a mina ontem, eu esqueci, ela colocou só o olho de fora, assim, só o olho. Liga e coloca no bicho de pelúcia aí que tem no canto da cama. Ele significa que está presente, mexe ele. Só para saber que estão vivos. Ah, tá bom então. Taiane, tá viva, Taiane? Ó, Taiane. Tô sim, professor. Ah, sim, eu já ia... A Rosiane que não falou nada até agora, mas ok, vamos continuar. Então, isso que eu falei aqui, essa introduçãozinha, é só para a gente lembrar para que serve essa parte de laboratório, tá? O laboratório vai nos ajudar nessa avaliação dentro da higiene ocupacional. Então, bora pegar agora e ver a parte de calor, que foi o que a gente viu no... Só para a gente lembrar, porque essa parte é que vai cair na prova. Ok? Acredito que vocês estejam vendo já o slide. Então, bora lá. A norma que trata de calor é a NHO 6, avaliação da exposição ocupacional ao calor. Então, a norma de higiene ocupacional número 6, que é elaborada pela Fundacentro. Tá? E lá vai ter o seguinte. Esta NHO se aplica à exposição ocupacional ao calor em ambientes internos ou externos, tá? Com ou sem carga solar direta, em quaisquer situações de trabalho, que possam trazer danos à saúde dos trabalhadores, não estando, no entanto, voltada para a caracterização de conforto térmico. Então, bora por parte. Esta NHO se aplica à exposição ocupacional ao calor em ambientes internos ou externos. Então, primeiro, mesmo eu estando dentro de um escritório ou eu estando exposto a uma área externa, tudo bem. Ela avalia as duas, ó, com ou sem carga solar direta. Então, eu estando na sombra ou estando no sol. Então, não é porque eu estou numa área aberta, exposto ao sol, que não vou aplicar a norma. Essa norma se aplica à área interna e externa. Tá? Em quaisquer situações de trabalho que possam trazer danos à saúde dos trabalhadores, não estando, no entanto, voltada para conforto térmico. Conforto térmico está onde? Na NR 17. Tá?
Então, quando eu falo de conforto, ou seja, se está agradável o clima hoje para mim aqui ou não, eu estou falando de ergonomia, eu estou falando de NR17. Quando eu estou falando que possa trazer danos à minha saúde, eu estou falando da parte de higiene ocupacional e eu estou falando da NHO 06. Entenderam a diferença, né? Então, conforto, se está agradável ou não, NR17. Atualmente, a gente usa a temperatura efetiva, mas a nova NR17, que está sendo revisada, ele vai passar a utilizar o método Fanger. Se não mudar, vai ser isso, tá? Mas atualmente, depois a gente vai ver isso, a gente utiliza a temperatura efetiva. Então, entender o que aqui é para dano à saúde do trabalhador. Área interna ou externa. E o critério de avaliação de exposição ocupacional ao calor, adotado pela presente norma, tem por base o IBU-TG, Índice de Bulbo Úmido, Termômetro de Globo, relacionado à taxa metabólica. Então, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês em sala um medidor de estresse térmico, que era um termômetro que tinha uma bola, tinha um termômetro que é tipo um copinho e um termômetro normal. Tá? Então, o termômetro que é tipo uma bola é o termômetro de globo, esse que tem um copinho é um termômetro de bulbo úmido natural, e esse que é só o termômetro simples é o termômetro de bulbo seco. Tá? E com base nesses 3 termômetros, a gente chega no IBU-TG. Então, tem um cálculo e se chega no valor do IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido do termômetro de globo. Tá? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente vai rever aqui rapidinho. Então, o IBU-TG, índice utilizado para avaliação da exposição ocupacional ao calor, que leva em consideração, olha o que esses termômetros vão avaliar. Temperatura ambiente, velocidade do ar, umidade do ar e calor radiante. Então, temperatura ambiente, óbvio, velocidade do ar, o vento, umidade do ar, óbvio. Calor radiante é o seguinte, tu não precisa encostar numa fogueira para sentir calor. Então, tem um calor radiante dali. O Sol, entre o Sol e a Terra, há o vácuo. E ainda assim, a gente recebe ondas de calor. Então, o calor radiante seria isso. Então, o termômetro de globo, ele auxilia nesta avaliação de calor radiante. Só que ele fala que, além dos valores do termômetro, a gente tem que avaliar a taxa metabólica. Deixa eu ler primeiro, depois eu explico. Quantidade de energia, então taxa metabólica é a quantidade de energia por unidade de tempo produzida no interior do corpo humano que leva em consideração a atividade física exercida. O que é isso? Vocês estão aí sentadinhas, acho eu, ou até deitadas. Vocês estão gastando uma determinada energia, tá? Mas se de repente vocês começam a pular, a correr, vocês vão gastar uma outra quantidade de energia maior. Então, se você está gastando pouca energia, o ambiente pode estar um pouquinho mais quente. Então, se você está no escritório digitando, pode estar um pouquinho mais quente. Agora, se você está quebrando pedra, se ficar ainda muito mais quente, você vai ter um piripaque lá. Então, quando a gente fala de temperatura, eu tenho que relacionar não apenas o IBU-TG, né, aqueles 3 termômetros, mas também verificar qual atividade esse trabalhador está fazendo, porque a atividade dele vai influenciar. Vocês estão entendendo até aí? Perguntaram nada? Eu acredito que estão. Vou colocar o grilo. Tô entendendo. Tô sim, professor. É para vocês estarem vivas aí, eu fico enchendo o saco. Se eu tivesse em sala, eu ia ficar enchendo o saco, então só mudou o local. Então, estão vivas ainda, graças a Deus. Então, taxa metabólica, entendemos. O IBU-TG também entendemos. E aí, como é que eu vou calcular esse IBU-TG? Para ambientes internos ou para ambientes externos sem carga solar. Por exemplo, você pode estar fora da uma área aberta, mas na sombra, debaixo de uma árvore. É externo, mas não tem carga solar. Tá? Então, quando você está em ambiente interno ou externo sem carga solar, sem estar exposto ao sol, a equação que a gente usa é essa aí embaixo. Ó. IBU-TG é igual a 0,7 vezes o TBN, ou seja, vezes o valor do termômetro de bulbo úmido natural, mais 0,3 vezes o TG, ou seja, vezes o termômetro de globo. Então, vou pegar o termômetro, coloco lá do lado do trabalhador, espero esse termômetro estabilizar mais ou menos 25 minutos. Aí eu vou verificar qual o valor que deu do TBN, do TG e do TBS. Nesse caso aqui, eu só preciso do valor do termômetro do TBN e do TG.
Pego esses dois valores, jogo na equação. Então, IBUTG é igual 0,7 dBn mais 0,3 TG. Se por acaso eu estou exposto ao sol, então eu estou trabalhando numa área aberta e exposto à carga solar direta, eu vou usar essa outra equação. IBUTG é igual a 0,7 dBn mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Eu vou pegar 0,7 vezes o valor do termômetro de bulbo úmido natural, mais 0,2 vezes o termômetro de globo, mais 0,1 vezes o termômetro de bulbo seco. Os valores que eu peguei no termômetro. E considera-se carga solar direta quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador exposto. Ou seja, eu não estou na sombra, eu estou direto, estou exposto ao sol. Ok? Não sei se vocês lembraram disso, que a gente já viu isso, mas eu tenho uma equação para a área sem carga solar e para carga solar. Dúvidas até aí? Deixe logo o microfone aberto. Só se tiver muito barulho onde vocês estão. Sim, entendi, professor. Mas tu lembra disso, Tênia? Lembra, Mariane? Professor? Disso aqui ou não lembram de nada? Eu acho que eu faltei a sua aula. Ah. Então, só para lembrar, o medidor de estresse térmico, temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, temperatura de bulbo úmido. Então, bulbo úmido natural. Tá? Então, são esses três valores que a gente vai ter no medidor de estresse térmico, que é aquele termômetro, aquele medidor que eu mostrei em sala de aula. Está entrando de novo a Rosane. Vamos ver se agora a Rosane consegue ficar. Continuando nossa história. E as taxas metabólicas? Como é que eu vou conseguir esse valor de taxa metabólica? Eu falei que deitado é um valor, sentado é outro, correndo é outro. Mas como é que eu vou conseguir esse valor? As taxas metabólicas relativas às diversas atividades físicas exercidas pelo trabalhador devem ser atribuídas utilizando os dados constantes do quadro 1, que apresentam as taxas estabelecidas em função do tipo de atividade. O que acontece então? Tem uma tabela, um quadro, e eu vou lá e comparo. Ah, o trabalhador está sentado, tanto de energia que ele está gastando, tanto tal taxa metabólica. Ele está correndo, tal taxa metabólica, e assim vai. Então, as taxas metabólicas são tabeladas, tá? Então, a norma apresenta uma tabela. Pode acontecer de ter uma determinada situação que o teu trabalhador está fazendo que não se enquadra exatamente ali? Pode. Vai colocar o mais próximo. Pô, professor, mas aí fica meio chutado. Se vocês olharem a tabela anterior como era horrível. Essa tabela é linda comparada com a anterior. A tabela anterior tinha, sei lá, uns 9 itens só. Essa tem vários, tem dezenas. Então, só de ter maior possibilidade de escolha já ajudou muito, tá? Então, começa a tabela. Eu coloquei só um trechinho. Boa tarde, Rosiane. Está ouvindo? Agora sim. Agora sim? Teu áudio está muito baixo. Eu estou escutando só lá no final do túnel a tua voz. Estou tentando mexer aqui, professor, porque a minha internet está muito lenta. Estou tentando entrar aqui. O negócio está brabo. Não, mas eu já entendi. Agora eu escutei. Agora tá melhorou. Lá. Agora eu já escutei. Então, só para você entender, nós estamos falando... Hã? Oi. Então, a gente está falando sobre a avaliação de calor. Eu dei essa aula no início do semestre passado, mas estou dando uma revisada. Então, a gente está vendo a NHO6. E eu estava falando sobre taxa metabólica, ou seja... sobre o calor, né? Isso, exatamente. Então, eu estou mostrando aqui que existe uma tabela e que a gente vai comparar a atividade do trabalhador àquela tabela. Por exemplo, vocês todas estão em repouso, acredito eu. Ou estão sentadas ou estão deitadas, mas estão em repouso. Então, percebe que aqui em cima tem escrito sentado. Então, todas as atividades aqui são sentadas. Sentada em repouso, 100 watts é quanto você gasta de energia. Tá? Mas se eu estou sentado com um trabalho leve com as mãos, caiu a Rosane. Mas se eu estou sentado, por exemplo, fazendo tricô, trabalho leve com as mãos, já é 126. Se eu for fazer um trabalho moderado, 153. Um trabalho pesado, 171.
O problema é que não está definido aqui o que é leve, moderado ou pesado, tá? Não tem. Então, é mais ou menos a tua avaliação ali. Lógico, tu está carregando peso, coisa e tal, sentado, trabalho pesado. Mas não é tão simples, às vezes, definir se é leve ou moderado, por exemplo, ou se é moderado ou pesado. Se está na dúvida, coloca mais alto. Então, trabalho leve com as mãos, trabalho leve com um braço, moderado com o braço, com os dois braços, e assim vai colocando os valores. E volto a dizer, apesar de não ser 100% preciso, é muito melhor do que a tabela anterior. E aqui é tudo sentado, depois vai ter a tabela em pé. E aí, com atividade leve com as mãos, tarará, só que em pé. Tá? Então, você vai olhar para o trabalhador, vai comparar com a tabela, e aí, tá. A Tayene está sentada no computador. Trabalho leve com as mãos, 126 watts. Entendemos, senhoras? Estão aí? Sim, professor. Ah, tá. Eu quero que diga só. Pode falar tocinho, só fala pi, fala S, sei lá, mas fale. Ok, então, continuando. Se vocês aparecessem a cara, não pedia para falar nada. Mas como vocês não aparecem a cara, porque a Mariane tem que ir para o salão para aparecer, nunca vi disso. Eu não lembro se ela ia para o salão quando ela ia para o IFAM, mas para aparecer na internet, ela tem que ir para o salão antes. Não, professor. Então, por que aqui precisa ir para o salão antes? Bora. Tá. Aí aqui é o que tem, ó. Adaptados, ó. Esses valores são adaptados a partir de valores constantes nas normas ISO citadas na referência, que apresenta exatidão de mais ou menos 20%. Percebe que já é um senhor erro, tá? 20% é erro pra caramba. Então ele está dizendo que eles usaram as normas ISO e que essas normas já têm um errinho aí, porque eu estou comparando só, né? Não é uma precisão, tá? Mas só para a gente ter essa noção. Pelo amor de Deus, não sai mais não. E na tabela anterior, os valores eram em quilocaloria por hora. E nessa nova tabela é em watts. Então, teria que, se eu quisesse pegar uma tabela em quilocaloria por hora e para transformar para watts, eu multiplico por esse valor aí, 0,85845 vezes, ou melhor, pego quilocaloria e divido por isso que eu tenho valor em watts. Tá? Mas não precisa, agora tudo é em watts, então é só para vocês saberem que há uma diferença da tabela anterior com a atual. A gente não usa mais a tabela anterior. Então, esqueçam. E os limites estabelecidos nesta norma são válidos apenas para os trabalhadores sadios, com reposição de água e sais perdidos durante sua atividade, mediante orientação e controle médico. O que é isso, então? Os valores que tem aqui, os limites de exposição, ou seja, o limite de tolerância, ele não é para qualquer trabalhador. Se o trabalhador está doente, já não dá para usar esses parâmetros. Se o trabalhador não bebe água, não tem reposição de água, já não dá para usar esses parâmetros. Tá? Se o trabalhador não passou pelo médico, não tem controle médico, já não dá para usar esses parâmetros. E o que mais? Com o uso de vestimentas tradicionais composta por calça, camisa de manga longa ou macacão de tecido simples, que permita a circulação de ar junto à superfície do corpo e viabilize a troca de calor. Ou seja, se o trabalhador está com uma roupa que dificulta a circulação do ar, já não dá para também considerar esses parâmetros. E o que seria uma roupa que dificulta a circulação do ar? Você já deve ter usado alguma vez na vida capa de chuva. Capa de chuva te protege da chuva, mas tu fica ensopado de suor. Por quê? Porque não permite a circulação do ar com facilidade. Entenderam? Então, quando eu estou com uma roupa normal, uma roupa camisa de manga longa ou macacão, tecido simples, comum, tudo bem. Eu posso usar esses limites de tolerância. Mas caso eu esteja com uma roupa, por exemplo, soldador. O soldador usa um avental, mangote, luva de raspa, escambau, fora a roupa que está por baixo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma correção no limite. Porque ele não está com uma roupa comum, uma roupa tradicional. Então, precisa fazer um ajuste, que a gente vai ver depois. A Rosane já deve estar toda roxa, porque ela já entrou dezenas de vezes e caiu todas as vezes.
Então deve estar toda batida já. Tá tentando entrar de novo. Estou imaginando a Rosane aqui tentando subir e caindo. Várias vezes. E a Mariane e a Tayene não estão nem aí, mas tudo bem. O limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado e na taxa metabólica média ponderada. E este é um limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos. O que é isso? Vocês entenderem que eu vou pegar o termômetro, vou colocar lá do lado do trabalhador, vou pegar os valores, calculo o IBUTG. Tá? Aquele IBUTG naquela equaçãozinha lá. Sim. Mas quem te disse que esse trabalhador está exposto apenas a uma temperatura? Não pode acontecer, o exemplo que eu dei em sala de aula foi do padeiro. O padeiro, ele abre o forno, coloca lá a massa do pão, fecha o forno. Daqui a um tempo ele abre o forno, coloca outra massa de pão e fecha o forno. Então, ora ele está exposto a uma temperatura mais elevada quando ele abre o forno, ora ele está exposto a uma temperatura mais amena quando ele fecha o forno. Só que eu tenho que considerar em 60 minutos, uma hora de trabalho, tá? Em 60 minutos, quais as exposições que ele tem de calor. Se ele estiver exposto a só uma exposição de calor, a uma única temperatura, ok, esta temperatura e acabou, está resolvido. Agora, caso ele esteja exposto a mais de uma temperatura, tá? Aí eu vou ter que fazer uma média ponderada. Já vamos entender como é que faz isso. Então, se eu estou exposto 60 minutos, ou seja, a hora mais crítica da empresa. Então, por exemplo, Manaus, digamos que não tem nenhuma máquina que gere o calor, é só o calor do sol. Vai ser esse horário, agora 2, 3 horas é o horário crítico, é o horário de pico de calor. Então, eu teria que fazer a variação de calor nesse horário. Mas caso eu tenha mais de uma temperatura, eu teria que pegar os valores das duas temperaturas e fazer uma média, que não é uma média aritmética simples. Não é só somar e dividir por 2. É uma média ponderada que a gente já vai entender. Rosane, agora está ouvindo? Que a Rosane entrou de novo, mas não sei se está escutando. Tá, então vou continuar, Rosane. Quando o trabalhador estiver exposto a uma única situação térmica ao longo do período de 60 minutos, considerado na avaliação, o IBUTG será o próprio IBUTG determinado para essa situação e está resolvido. Fala, Rosane. Você abriu o microfone. Rosane, eu estou preocupado com você, porque você já caiu tanto, que você deve estar toda roxa. Porque a internet está só caindo, professor. Eu sei, mas eu estou preocupado, porque você deve estar toda roxa já. Porque o que já caiu, voltou, caiu, voltou. E a Mariane e a Tayene não estão nem aí, ó. Nem para te segurar. Vou para ir para o SPA, já. Então, hematoma. Então tá. Eu vou te mandar um Reparil Gel, um Benguê, um Gelol para você melhorar. Então, caso eu tenha só uma exposição, tá resolvido. Tayene e Mariane, vocês já estão aí? Sim, professor. Sim, professor. Ah, tá. Agora aprenderam. Muito bem, obrigado. Caso o trabalhador esteja exposto a 2 ou mais situações, a gente vai fazer o moderado. Olha, é assim que faz. Que diabo é isso, professor? Já vamos entender. Eu vou pegar o valor do BUTG1 vezes a temperatura 1, mais o valor do BUTG2 vezes a temperatura 2, e quantos IBUTG tiver, divide por 60. Eu sei que vocês não entenderam esse porcento. Deixa eu tentar aqui explicar para vocês de outro jeito. Share screen. Acho eu que vocês estão vendo aí tipo um quadro. Se não tiverem, falem, mas acho que estão. Então, eu vou desenhar o bonequinho aqui. Vocês estavam com saudade dos meus bonecos. Não sei se vocês lembram o exemplo que eu fiz na sala. Foi excelente. Excelente, foi esse aqui, ó. O cara, na verdade, ele não é padeiro, ele vende peixe. Ele vende banda de tambaqui. Aí, então, ele vende também banda de tambaqui. E ele está exposto a 2 situações. Ora, ele está do lado aqui da churrasqueira, tá?
Então, aqui, hora, ele está aqui do lado da churrasqueira. E hora, ele está vendendo. Vocês estão impressionados com a qualidade do meu desenho. E hora, ele está vendendo o tambaqui. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termômetro. Essa era a hora para vocês abrirem o microfone e falar: excelente, professor, seu desenho. Perfeito. Mas não sabem ganhar ponto? Excelente, professor, seu desenho. Agora foi Parabéns. tarde, Tânia. Perdeu o time, Tânia. Tem horário para fazer. Eu tive que falar. Vocês perderam o time. Mas tudo bem. Vou te dar 0,1 décimo de ponto. Então, aqui é o termômetro, ok? Aí eu coloco o termômetro aqui e vou calcular o IBUTG. E esse IBUTG, desse primeiro trabalho, é o mesmo trabalhador, tá? Esse trabalhador, eu coloquei o termômetro, o valor que deu o IBUTG foi de, sei lá, 30 graus Celsius, tá? Isso quando ele está do lado lá da churrasqueira. Quando ele está lá vendendo, eu pego esse termômetro, coloco para cá, do lado dele. E aí eu vou pegar o valor do novo valor de exposição a calor, porque ele não está mais exposto a 30, ele está longe da churrasqueira. E aqui o IBUTG vai ser, sei lá, 27 graus Celsius. Ok? Então, ora ele está exposto a 30 graus Celsius, ora ele está exposto a 27 graus Celsius. Só que eu preciso saber qual a hora mais favorável. Então, digamos que eu avaliei das 13 às 14 horas. E das 13 às 14 horas, 40 minutos ele fica vendendo. E apenas 20 minutos ele fica na churrasqueira. Ok? Então, ele não está nem exposto aos 30, nem exposto aos 40. Ele está exposto a uma média disso aí. E como é que eu calculo essa média ponderada? Então, IBUTG. Tem texto aqui, acho que é melhor no texto. Então, IBUTG é igual a IBUTG 1 vezes o tempo 1 mais, vocês já vão entender, IBUTG 2 vezes o tempo 2. Tudo isso dividido por... tudo isso dividido por 60. Então, calculo tudo dividido por 60. Então, como é que vai ser isso? Quanto é que é o meu IBUTG1? O meu IBUTG1 é 30 graus. Então, 30 graus. Vezes o tempo que eu fico exposto em uma hora a esse IBUTG1. 20 minutos. Mais, quanto é que eu fico exposto ao IBUTG2? 27. Vezes o tempo que eu fico exposto a esse IBUTG2. 40 minutos. Tudo isso dividido por 60. Então, o que vai acontecer? 30 vezes 20 dá 600. 27 vezes 40, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vocês estão entendendo até aí? Sim, professor. 1080. Ok, 1080. Dividido por 60. Então, vou pegar, somar 600 mais 1080, ou seja, 1680, dividido por 60. Isso vai dar 1680 dividido por 60. Por que 60? 60 minutos, uma hora. Vai dar 28 graus Celsius. Aí, então, esse trabalhador nem está exposto a 30, nem está exposto a 27. Ele, na média ponderada, está exposto a 28 graus Celsius. Então, vocês primeiro, qual é o horário mais crítico da disposição a calor da minha empresa? É das 13 às 14 horas. Aí eu vou lá, coloco o termômetro, pego o valor da primeira exposição, coloco o termômetro na segunda exposição,
Vejo o tempo que ele fica exposto à primeira situação, vejo o tempo que ele fica exposto à segunda situação e jogo nessa equação para calcular o IBUTG ponderado, o IBUTG médio. Todo mundo entendeu? Rosiane, Mariane, Tayane. Entendi, professor. Entendi sim. Sim, professor. Rosiane, você entendeu? Entendi. Tá. Entendi. Então, Pelo menos exemplo deu para ver. ok. Então, não, com a qualidade do meu desenho, se não entendeu, É ótimo, professor, é ótimo. não, vocês perderam o time, já falei. Maravilhoso. Como É lindo o peixe, então? O peixe está lindo. Tá lindo o peixe, professor. Eu olho, parece que ele está até balançando, está quase nadando. Um tá na época das vacas gordas e o outro na vaca magra. Mas, rapaz, isso é perfeição. Sim. Então, aqui a única diferença é que ele colocou BUTG1 qualquer, BUTG2, BUTG3, BUTGN. Então, se por acaso o teu trabalhador ficar exposto a 3 temperaturas diferentes, ele vai fazer isso com os 3 valores. A 100 temperaturas diferentes, que não vai acontecer, mas se fosse possível, eu ia colocar 100 valores. Geralmente vai ser 2 a 3 no máximo. É muito raro dar muito mais do que isso. Mas se ele ficar exposto a só um valor, é aquele valor, não preciso calcular nada, já está resolvido. Mas quando ele está exposto a mais de um valor, eu tenho que fazer esse cálculo aí que eu mostrei para vocês. Só que isso acontece para o IBUTG e vai acontecer, eu vou pular aqui, não, eu não coloquei aqui a tabela, mas eu vou explicar para vocês a mesma coisa. E a mesma coisa será para o metabolismo. Porque digamos que você, a Tayane agora está trabalhando aí sentada no computador e daqui a pouco ela vai correr. Porque ela é dessas e resolveu correr, tá? Então, o que acontece? 20 minutos ela fica sentada no computador, 40 minutos ela fica correndo no sol. Então, eu teria que calcular o metabolismo médio. Então, eu ia pegar qual o metabolismo sentado no computador? Lá, 120 watts. Qual o metabolismo correndo? Eu vou inventar, 300 watts. Então, 120 vezes 20 minutos, 300 vezes 40 minutos, dividido por 60. É igualzinho em BUTG, a única diferença é que seria pela taxa metabólica. Ah, professor, e como é que eu consigo a taxa metabólica? Lembra nesta tabela aqui. Essa tabela é imensa. Eu vou ver qual atividade parece mais com o que ela está fazendo. Por exemplo, trabalho leve com as mãos. Se ela estivesse no computador, 126 watts. Entendemos ou não? Sim, professor. Sim, professor. Mas eu quero ouvir. Sim, sim, professor. Tá. Sim, professor, entendido. Então tá. Então, muito bem resolvido. Tá. Calculei o IBUTG médio. Calculei o metabolismo médio. Agora eu preciso saber se esse trabalhador está ferrado ou não, em função dessa exposição. Tá? Então, o IBUTG e a taxa metabólica a serem utilizadas como representativo da exposição ocupacional ao calor deve ser aqueles que, obtidos no mesmo período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição. Então, vocês já entenderam isso. Professor, mas lá na minha empresa, a empresa que eu estou estagiando, sei lá onde, não tem como eu identificar isso. É muito difícil saber qual é o horário mais quente do dia. Se não tem no olho como você identificar qual é o horário mais quente, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar o dia todo para poder identificar primeiro qual é o horário mais quente. E depois fazer essa avaliação aí de comparação. Então, se você no olho não consegue identificar qual é o período mais quente, a hora mais quente, deixa o termômetro lá direto. E aí, tá, é mais ou menos esse horário aqui. Isso não é tão simples, tá? Por que não é tão simples? No dia que tu resolveu fazer, choveu. É a verdade? Não é a verdade. Então, tem que tomar cuidado. Então, antes do almoço está o maior sol. Não, é mais quente depois do almoço. Só que depois do almoço deu maior chuva. Aí tu vai ter que esperar outro dia para fazer essa avaliação. Então, não é algo assim que, às vezes, dá trabalho para conseguir identificar esse horário mais crítico. Tá, então, já fiz essa identificação da taxa metabólica e do limite do IBUTG. E agora eu vou comparar os limites de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas não aclimatizado, por exemplo. Nós,
Mariane, Taiane, Rosiane e Mário, somos aclimatizados ao calor de Manaus. A gente acha quente, coisa e tal, reclama, mas a gente não vai cair pelas ruas por causa do calor de Manaus, tá? Dependendo de quem a gente trouxesse para cá, e a pessoa ia assim cair pela rua. Tá entrando a Joana agora. Okay? Mas a gente está aclimatizado, a gente está acostumado, a gente está ambientado. Não é isso? Eu acho que vocês não teriam problema em relação a isso com o calor de Manaus. E essa tabela 1 aqui, ela é referência justamente para os trabalhadores não aclimatizados. Então, não somos nós estamos aclimatizados. Então, digamos que eu venho um cara lá do Rio Grande do Sul para trabalhar agora em setembro aqui em Manaus. E tá quente pra caramba. E lá tá frio. Esse cara vai estar acostumado? Não, ele vai ter um piripaque lá no meio da produção. Eu já vi isso. Um cara era um engenheiro mecânico, ele veio justamente em setembro, agosto, setembro, que é o período quente, mais quente aqui em Manaus, né? E aí o que aconteceu? Ele caiu no meio da produção. E ele não era trabalhador braçal. Ele era prancheta, coisa e tal. Ele não estava fazendo serviço braçal. E ele caiu no meio do processo. Tá? Por quê? Porque ele não estava acostumado, ele não estava aclimatizado. Também, se colocar a gente lá no sul, a gente está ferrado também. Tá? Então, essa tabela que eu vou mostrar é justamente para os trabalhadores que não estão acostumados. Ah, professor, mas então aqui em Manaus todo mundo está acostumado, não é um problema. Não. Nem a Mariane, nem a Taiane, nem a Rosiane estão acostumadas a trabalhar numa empresa que tenha fundição. Então, elas foram lá para a fundição na Moto Honda. Elas não estão acostumadas a trabalhar naquele calor. Então, naquele ambiente, elas são pessoas não aclimatizadas. Elas são aclimatizadas para Manaus. Mas naquela atividade, ou agora vocês vão trabalhar numa pizzaria do lado do forno, ou vocês vão trabalhar vendendo peixe lá, em Tambaqui, do lado da churrasqueira. É extremamente quente. Ou tu é o chapeiro agora, tu é a chapeira da lanchonete. Todas essas atividades, vocês não estão aclimatizados. Não sei também, né? Vai que a Mariane trabalha de chapeira, a Taiane trabalha vendendo peixe e a Rosiane trabalha na fundição. Não sei. Mas, a princípio, eu acho que não. Dúvidas até aí, senhoras e senhores? Quem vai ficar vendendo esse peixe perto dessa churrasqueira vai assar junto com o churrasco, né? O tambaqui, a pessoa vai junto, né? Assado na churrasqueira. Então, pelo amor de Deus. Mas é justamente isso. Se você nunca fez isso, você não está aclimatizada. E aí a gente vai usar essa tabela. Né? Vamos entender a ideia. A Joana entrou e caiu. Agora eu vou ter que... Ah, não, entrou aqui. Joana, você está escutando já? Tô sim. Tá, então eu estou falando de calor, tá? Então eu estou lembrando, não sei se você lembra, mas eu já dei essa parte, eu estou relembrando que eu não sei se vocês lembram isso aqui com detalhe. Não. Então o que eu fiz? Eu avaliei o calor, a temperatura do trabalhador, avaliei o quanto de energia ele está gastando por meio de tabelas, e agora, uma taxa metabólica, ou seja, uma coisa você está sentado, outra coisa você está correndo, tem uma tabela que diz, sentado tu gasta tantos watts, 100 watts, correndo tu gasta tantos watts. Então eu comparo a atividade desse trabalhador com uma tabela, e aí agora eu vou passar a tabela para essa outra tabela, a tabela 1. E nessa primeira tabela, que é a tabela 1, eu estou dizendo que é para trabalhadores não aclimatizados, trabalhadores que não estão acostumados à exposição àquela situação de calor. Tá até aí? Então, bora lá. Tá aqui a tabela. Então, nessa tabela, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 345 watts. Então, se você tiver numa taxa metabólica de 345 watts, você pode ter um IBUTG máximo de até 24,1 graus Celsius. Tá ou não? Então, vocês, se tivessem, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai aqui, voltar aqui. Ó. Bora pegar aqui, por exemplo, ó, digamos que a Rosiane trabalha sentada, trabalho moderado com as mãos. 153 watts. Estão vendo aqui, né? 153, trabalho moderado com as mãos.
Então, essa é a taxa metabólica da Rosiane. Aí eu vou lá. 153. Ela não está climatizada. Putz, não tem aqui. Bora dizer que deu 183, tá? Porque eu não coloquei a tabela toda. Então, 183. 183, qual é o limite de tolerância? 28 graus Celsius. Eu já não avaliei o calor que ela está exposta. Se ela estiver exposta a 27, ok. Ela poderia ficar exposta até 28. Se ela estiver exposta a 29, a 28,5, a 30, ou seja, acima de 28, ferrou. Ela está numa situação que vai prejudicar a saúde dela. Vocês entenderam? Se não entenderam, perguntem que eu explico novamente sem problema nenhum. Mas eu preciso saber se vocês entenderam. Entendi, professor. Entendi, professor. Daiane, Joana, entenderam? Sim, professor. Joana, entendeu? Sim. Eu pensei que tu já tinha dormido. Rapaz, dorme muito rápido. Porque a pessoa mal entrou, já dormiu. Nem eu, hoje também tu não vai aparecer, Joana, que ontem tu apareceste. Foi a única que apareceu. Hoje não. À noite, mentiram pra mim que hoje todas vão aparecer, que vão pro salão primeiro. Vocês devem fazer isso também. Já que a Mariane só pode aparecer quando vai pro salão, vocês têm que se arrumar. E aí, segunda-feira, hoje não tem mais aula, né? Mas segunda-feira, minha aula. Domingo vocês vão no salão e segunda tarde todo mundo vai aparecer, tá? Mariane, Taiane, Rosiane e Joana. Já tô avisando. Então, Pode deixar. Hoje eu lavei o cabelo. Amanhã não. A partir da semana que vem já tá bonita. tá vendo? Então, tabela 1 resolvido. Vamos agora para a tabela 2. Tá? A tabela 2 já são para trabalhadores aclimatizados. Então, a Mariane, a Taiane, a Rosiane e a Joana são aclimatizadas a Manaus. E digamos que elas vendem peixe lá do lado da churrasqueira. Então, elas estariam aclimatizadas também àquela situação. Então, os trabalhadores aclimatizados, que estão acostumados com aquela situação de calor já durante o período, a gente usa a tabela 2, não usa a tabela 1. Tá? Então, essa aqui seria a tabela 2. A única coisa é que os valores são mais altos. Tá? Então, lá era quanto? 345 estava dando 24,1. Aqui, ó, 346 já pula para 27,5. Aumenta bastante o limite. Por que aumenta? Porque, nesse caso, o trabalhador já está acostumado, ele já está acostumado com aquela situação de calor. Tá? Então, a tabela 1 para trabalhadores que não estão acostumados àquela situação. A tabela 1. A tabela 2 para trabalhadores que estão acostumados, que estão aclimatizados. Só que eu pulei aqui a definição de aclimatização. Então, olha aqui que é a aclimatização. A adaptação fisiológica decorrente de exposição sucessivas e graduais ao calor, que visa reduzir a sobrecarga fisiológica causada pelo estresse térmico. A adaptação fisiológica, o teu organismo está adaptado a uma determinada situação decorrente de exposições sucessivas e graduais. Então, você foi o tempo todo expondo de forma gradual até que você se acostumou sem ter um estresse térmico. Então, essa é a definição de aclimatização. Tá? E ainda tem uma tabela 3. Então, bora para a tabela 3. Ó. Então, deixa eu acabar de ler aqui. Ó. Além dos limites estabelecidos na tabela 1 e 2, deve-se observar o valor teto, tabela 3. Acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem o uso de vestimentas e equipamentos de produção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho. Olha, está entrando a Raíssa Orquizes. A Raíssa não é da noite? Ah, não, a Raíssa é da tarde. Então, está entrando a dona Raíssa também. Então, tabela 1, tabela 2. Tabela 1, não aclimatizado. Tabela 2, aclimatizado. Tabela 3, chegou o inferno. Tabela 3 é valor teto, não devia passar daquele valor. É muito quente. Tá? Então, a tabela 3 é o inferno chegou. Tá? Não pode ter esse valor. Boa tarde, Raíssa. Tá ouvindo? Não, não está ouvindo. Boa tarde, Raíssa. Não está ouvindo nada.
Quando começar a ouvir aí, quando quiser falar, fale. Porque o seu microfone está aberto. Então tá. Então bora ver a tabela 3 aqui, ó. Primeiro deixa eu ver a definição aqui, ó. Valor teto. Então, a tabela 3, valor teto. Valor de BUTG relacionado a uma taxa metabólica que define condições extremas nas quais o trabalhador não é mais capaz de manter o equilíbrio térmico, implicando o aumento da temperatura central de 1 grau em menos de 15 minutos. Ou seja, é muito quente. Boa tarde, Raíssa. Tá ouvindo? Boa tarde, professor. Ah, tá aí. Boa tarde. Quem quer explicar rapidamente para a Raíssa? Tabela 1, tabela 2 ou tabela 3? Alguém consegue? Se entendeu, consegue explicar. Se não consegue explicar, porque não entendeu. Tá vendo, Raíssa? Ninguém quer te explicar. Que elas falaram para mim anteriormente que entenderam. Então, se elas entenderam, elas poderiam saber explicar. Fala, Joana. Tem uma tabela aí, que acho que é A1, né? É para, tipo, quando a gente está acostumado. Tipo, a gente está acostumado com o calor de Manaus, né? Vamos lá, pera um instante, Joana, rapidinho. Só para a Raíssa entender o contexto, porque senão ela não vai entender. Raíssa, nós estamos avaliando o calor, tá? Então, avaliação de calor. Para avaliar calor, eu peguei um termômetro, deixei do lado do trabalhador e peguei a temperatura que ele estava exposto. Ok? Depois, eu vou pegar a taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? Quanto de energia ele está gastando. Por exemplo, tu aí está sentadinha ou deitadinha. Nesse caso, você está gastando uma determinada energia. Se você estiver correndo, andando rápido, carregando peso, está gastando outra energia. Tá? Então, primeiro eu verifico a temperatura e verifico a taxa metabólica. Com esses dois valores, eu vou para uma tabela. Aí eu tenho a tabela 1, 2 e 3. Aí a Joana vai explicar a tabela 1. Agora ela entendeu o contexto, Joana. Explica para ela a tabela 1. Tipo assim, nós estamos acostumados a né? Nós somos aclimatizados porque a gente está acostumado com o calor de Manaus, né? Aí vamos supor, como o professor deu exemplo, ficou aí. Se um cara lá do sul, ele não é climatizado, ou seja, ele não está acostumado com o calor daqui. Ou vice-versa, se a gente for para lá também, a gente não está acostumado com o calor, a gente vai penar, né? Com frio. É com frio. Aí a tabela 2 é para quem está aclimatizado, ou seja, já está acostumado com o ambiente, com a temperatura do ambiente. E a 3 é para, como o professor falou, já está no inferno. Tá, então deixa eu explicar mais detalhadamente, que tu explicou muito rápido para ela. Mais rápido do que eu explico. Então, tabela 1. Tabela 1 são valores para os trabalhadores que estão acostumados com aquela situação de calor. Não, desculpa, que não estão acostumados com aquela situação de calor. Tá? Então, você não está acostumado a trabalhar do lado do forno. Então, eu uso a tabela 1. Se você sempre trabalha do lado do forno, você já está acostumada. Então, eu uso a tabela 2. Agora, se está uma situação extrema, que é uma situação muito agressiva, eu tenho que estar usando já a tabela 3, porque é um valor teto. É um valor que já vai prejudicar muito a minha saúde. Tá? Então, a tabela 1 para pessoas que não estão acostumadas, tabela 2 para pessoas que estão acostumadas, tabela 3, como a Joana citou, é o inferno. Eu não poderia trabalhar naquele ambiente. É muito quente. Tá? E eu não posso ultrapassar aqueles valores da tabela 3, porque é valor teto, um valor limite. Entendeu a ideia, Raíssa? Um resumo jato é isso. Uhum. Ok, eu vou acreditar. Então, tabela 3, tá aqui, ó, ela já começa com metabolismo de 240. Ela não começa, ó, lembra que as outras, ó, tabela 2 começa com 100. A tabela 1 começa com 100. A tabela 3 já começa com mínimo de 200, menor de 240, já é o limite é de 38. Então, aqui já o valor teto mínimo é 38 graus Celsius. Tá? Porque já é uma área muito quente. Isso aqui é o que vai ser feito nas novas avaliações de calor. Se vocês forem perguntar para quem está trabalhando hoje, para quem é técnico de segurança de trabalho hoje, que está fazendo PPA, tudo não sei o quê, talvez os caras ainda não usem isso aqui. E já é para usar isso, tá? Porque isso não é tão novo, mas o pessoal às vezes não se atualiza. Então, vocês já vão sair sabendo isso. Ainda bem. Fala, Raíssa, quer falar alguma coisa? Que ligou o microfone?
Não quer falar e desligou na minha cara, mas tudo bem. O que é a climatização, então? Eu falei lá atrás, mas aqui é uma definição para te entender melhor. A aclimatização requer a realização de atividades físicas e exposições sucessivas e graduais ao calor, dentro de um plano que deve ser estruturado e implementado sob supervisão médica, para que, de forma progressiva, o trabalhador atinja as condições de sobrecarga térmica similares àquelas previstas para sua rotina normal de trabalho. Então, imagina o seguinte. Hoje, vocês vão começar a trabalhar do lado do forno. Ou melhor, vocês vão contratar um trabalhador para trabalhar do lado do forno. E ele nunca trabalhou com forno. O que eu deveria fazer? Ao ler isso aqui, o que deveria ser feito na cabeça de vocês? Alguém, por favor. Então, eu contratei um trabalhador e esse trabalhador vai trabalhar ao lado do forno. Como é que eu vou fazer a climatização dele? Estou esperando. Vocês não vão falar mesmo? Vocês ainda Se eu estão... não me engano. vai, Rosane. Você está falando sobre as condições da sobrecarga térmica, né? Então, tem que fazer tipo um treinamento, alguma coisa assim parecida, para ele começar a se adaptar àquela nova função com aquele clima. Não seria bem um treinamento. Eu teria que fazer gradualmente a exposição dele. Isso na teoria é lindo, mas na prática vai ser difícil fazer isso. Mas teoricamente, hoje, ele vai ficar um pouquinho mais quente, vai ficar lá um pouco tempo lá. Aí no segundo dia, um pouquinho mais quente ainda. Terceiro dia, até ele se acostumar. Mas isso... Né? É para fazer a adaptação, para acostumar a adaptar, né? Isso. Só que isso com supervisão do setor de saúde, com supervisão médica. É isso que está dizendo aqui. Tá? Isso na teoria é lindo. Na prática é meio milagre fazer. Porque como é que eu vou fazer isso? Eu deveria ter um local que pudesse fazer essa adaptação, ele não ficasse lá muito tempo. Eu poderia fazer revezamento, você vai trabalhar aí meia hora, depois tu vai fazer para outro posto, só para te começar a se acostumar. Não perdeu tanto tempo. Eu não ouvi, Rosiane. Teu áudio está bem baixo. Perder tanto tempo tudo isso. Na prática, isso dificilmente vai ser feito, mas só para vocês entenderem o que está escrito na norma. E, lógico, o ideal seria que fosse assim, tá? Tivesse acompanhamento. Entendi. Mas também, se não foi feito assim e o trabalhador tem alguma consequência, a responsabilidade é da empresa. Então, se você pega ele e coloca direto lá no forno, ele cai lá tombado em função de um problema, a responsabilidade é da empresa. Tá? E um detalhe que é importante. Por que calor, o limite de tolerância é apenas para 60 minutos? Por ruído, para te ficar surdo, são anos. Radiação ionizante também não é de imediato. Vibração demora. Todos os limites de tolerância consideram um tempo longo. Ou o critério é pelo menos para 8 horas de exposição. Por que calor é só 1 hora? Alguém saberia me dizer? Não vou colocar mais o grilo. Tayane, você ainda está aí? Mariane, você ainda está aí? Joana, você ainda está aí? Raíssa? Agora eu vou colocar o grilo. Se ninguém responder, se está aí, pelo menos. Estou sim, professor. Bom. Mariane, você está aí? Estou, professor. Raíssa? Raíssa dormiu. Estou aqui, professor. Tá bom. Tá. Tá. Então, por que tem que ser só 1 hora? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram que eu contei essa história em sala. Vocês sabem que eu sou de Belém. E lá em Belém tem o Círio de Nazaré. E o Círio de Nazaré é ficar andando de 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, sei lá que horas da manhã, até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde no sol. Pois bem, eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha querer, né? Eu era criança, adolescente, eu não tinha querer, eu tinha que ir com meus pais para o Círio. Eu não queria, mas eu tinha que ir. Então, sei lá, eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, 14 anos, e aí tinha que ir para o Círio. Então, teve um dia lá que eu peguei, acordei, tinha que acordar cedo, porque tinha que ir a pé,
de casa para lá, porque o táxi não chegava até lá, o carro, o ônibus não chegava até lá, nada chegava até lá porque tinha muita gente nas ruas. É mais de 1 milhão de pessoas andando. E eu não tomei o café. Para dormir um pouquinho mais, eu não tomei o café. Aí tá, acordei, fui andando até lá. Cheguei lá, a gente fica esperando a saída, né, da procissão. E aí você vai andando, cantando e andando e parando no sol. Aí anda um pouquinho, para, vai cantando, coisa e tal, pá, 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 pá. Aí tem uma hora que o Mário tomba, desmaiado. Por quê? O Mário não tinha se alimentado, não estava hidratado, coisa e tal, tombou. Precisou o Mário ficar 8 horas exposto ao calor para ter um problema? Não. Com um período curto de exposição ao calor, você pode ter uma consequência. Por isso que o limite de tolerância aí, ele considera 60 minutos mais desfavorável. Porque em uma única hora, você pode ter um problema aí. Você pode desmaiar, desidratado e tudo mais. Tá? Então, é por isso que o limite de tolerância para calor é tão curto, apenas 60 minutos. Porque em 60 minutos, dependendo da exposição, tu pode ter um problema. E aí, imagina, tu caiu em cima da máquina, tu pode ter um acidente grave ou até fatal em função disso. Entendemos? Entendemos. E onde aí é cantando. Vós sois o lírio mimoso. Eu sei essa música todinha, porque a gente ia cantando de ponta a ponta. Eram 2 músicas que vai cantando ponta a ponta. Eu nem sou de cantar de nada, mas eu serei decorado por causa disso. Então, a climatização deve ser específica para o nível de sobrecarga térmica a que o trabalhador será submetido e, consequente, para a qual deverá estar adaptado. Então, aquilo que eu falei, vai gradualmente aumentando, 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 até chegar à temperatura que esse trabalhador vai ter que trabalhar. E são considerados trabalhadores não aclimatizados. Então, qual é a definição da norma para trabalhador não aclimatizado? Eu sei que são aqueles que não acostumados, mas, primeiro, que iniciarem atividades que impliquem exposição ocupacional ao calor. Então, se tu nunca trabalhaste com calor e tu vai trabalhar hoje, tu é trabalhador não aclimatizado. O que mais? Que passarem essas atividades que implicam exposição ocupacional ao calor mais críticas do que aquelas que estavam expostas anteriormente. Então, vocês estão acostumados a trabalhar do lado da churrasqueira, que é quente, mas agora vocês vão trabalhar na fundição lá da Metal Fino, na Motor Honda, da Show, lá onde, que é mais quente ainda. Então, vocês estão aclimatizadas para a churrasqueira. Vocês não estão aclimatizadas para a fundição. Então, nesse caso, vocês também não são aclimatizados. Então, se você está exposto a uma determinada situação de calor e vai para uma situação mais crítica, nesse caso, você também não é aclimatizado. Que mesmo, esse aqui é feio, ó, que mesmo já anteriormente aclimatizado, tenha se afastado da condição de exposição por mais de 7 dias. 7 dias, uma semana, você perde a aclimatização. Então, você estava acostumado a trabalhar do lado lá da churrasqueira, e aí tirou férias, ou adoeceu, ou teve algum problema durante uma semana. Voltou, teoricamente, teria que fazer a aclimatização gradual novamente, porque você já perdeu a aclimatização. Que tiver exposições eventuais ou periódicas em atividades nas quais não estão expostos diariamente. Por exemplo, se você é da manutenção. O cara da manutenção, ele não faz a mesma coisa o dia todo dia. Um dia ele está consertando uma máquina, no outro dia ele está em outro setor, em outra máquina. Então, ele não tem a mesma exposição. Não dá tempo dele se aclimatizar. Tá? Então, quando a pessoa não tem como se aclimatizar por causa dessa variabilidade de atividade, por exemplo, o técnico de segurança do trabalho, ele não faz a mesma coisa todo dia. Ele varia muito. Então, quando ele não tem a possibilidade de aclimatização, a gente usa também a tabela 1 para não aclimatizados. Tá? Então, a tabela 1 é para não aclimatizados e para pessoas que tenham essa variabilidade nas atividades. Então, como ela tem essa variabilidade, também acaba não conseguindo fazer a aclimatização. E aí se usa a tabela 1 também. Dúvidas até aí, senhoras? Senhoras e senhores? Não? Não, professor, entendido. Você que está ouvindo depois e está com alguma dúvida? Ok? Tá. Então, você que está ouvindo depois e tem alguma dúvida, pode entrar em contato
pelo número 999658483. Ah, rapaz, eu não devia ter colocado meu número, porque vai para o YouTube. E tem alunos que não são meus alunos que vão pegar meu celular, mas agora já foi, paciência. Então, você que não é meu aluno, tome cuidado. Hã? Fala, Raíssa. Ou pode mandar também o e-mail, sobralj@hotmail.com. sobralj@hotmail.com. Tá? Se tiver dúvida. Como é, Rosane? Do número 9965 8483. A primeira vez que está pegando o número, esse número eu já dei desde o primeiro dia de aula, mas tudo bem. Vou pegar lá o teu caderno. Ah, faltou no primeiro dia de aula, mas no primeiro dia de aula eu coloco no quadro meu e-mail e telefone. Tá? Então podem mandar mensagem pelo WhatsApp sem problema nenhum. Ok? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Ah, e não esqueçam de perguntar quem é que não tem como acessar. Eu preciso saber. Então, ninguém mandou mensagem. Ah, só a Joana que mandou, mas ela já está aqui. Agora consegui, ela mandou. Para exposições ocupacionais abaixo ou igual ao nível de ação. Ah, eu esqueci de falar isso. O que é o nível de ação? Vocês lembram da definição de nível de ação? Então, o limite de tolerância é aquele valor que a maioria dos trabalhadores pode estar exposto dia por dia durante toda a sua vida laboral sem sofrer efeitos adversos à sua saúde, ou seja, a maioria. E o nível de ação, na maioria dos agentes, é a metade do limite de tolerância, ou seja, é uma margem de segurança. Então, por exemplo, um determinado produto químico, o limite de tolerância é 100 ppm. Então, para eu estar 99, será que eu estou seguro? Talvez não, né? Então, bora colocar como nível de ação, como margem de segurança, 50 ppm. Tá? Então, 100 ppm seria o limite de tolerância e 50 seria o nível de ação. Em calor, o limite de tolerância é a tabela 2 e o nível de ação é a tabela 1, que é aquela tabela para não aclimatizados. Tá? Então, se eu estiver abaixo da tabela 1, eu não preciso fazer a climatização. Teoricamente, já está tranquilo. É um valor que já tem, que todo mundo está seguro. Vocês entenderam isso ou não? Se não entenderam, eu repito. Repete, professor, de novo. Para mim, porque deu uma Vou repetir. travada aqui, por favor. Eu vou repetir. Eu estou dizendo o seguinte. O limite de tolerância é aquele valor que o trabalhador acima, a maioria dos trabalhadores acima vai ter problema e abaixo, teoricamente, não vai ter problema. Mas a maioria, não são todos. Se você é mais frágil àquele determinado agente, ruído, calor, produto químico que seja, mesmo abaixo do limite, tu pode ter problema. Como a gente sabe que esse limite não é tão preciso assim, o que fizeram? Bora dar uma margem de segurança, bora colocar um valor mais baixo ainda. Essa margem de segurança é o nível de ação. E eu estou dizendo que no calor, para os trabalhadores que estão acostumados, aclimatizados, o limite é a tabela 2, já vimos isso. E eu estou te dizendo que o nível de ação, essa margem de segurança, é a tabela 1. Então, o ideal é que a gente estivesse exposto no máximo aos valores da tabela 1 para ter uma margem de segurança em relação à tabela 2. Entendeu agora, Mariane? Entendido, professor. Sim, professor. Então, é isso. Tá? Bom, para exposições acima do nível de ação, então, acima dos valores da tabela 1, deve ser realizado um plano de aclimatização gradual. Neste caso, o trabalhador inicia suas atividades cumprindo um regime de trabalho mais ameno, que deve ter como ponto de partida os valores do nível de ação, sendo a sua exposição elevada progressivamente. Já falamos sobre isso. Então, eu começo pelos valores da tabela 1, aumentando, devagarzinho, né? Até chegar na tabela 2. Caso não seja possível trabalhar abaixo do nível de ação. Às vezes não é, o processo não deixa. E trabalhadores já aclimatizados que passarem a exercer atividades que implicam condições de exposição mais severas devem ser submetidos à climatização adicional. Aquilo que eu falei, vocês estavam trabalhando do lado da churrasqueira e agora vão trabalhar no posto de trabalho desse cara aí da foto. Vocês não estão climatizados à situação aqui. Então, eu preciso... Da foto para quem está
ouvindo o cara no forno aí, com metal líquido, de tão quente que está. Então, nesse caso, eu preciso aclimatizar esse trabalhador novamente. E esse plano de aclimatização deve ser elaborado a critério médico, em função das condições ambientais, titulares, tarará. Então, o médico é que vai dizer, olha, ele não pode entrar direto, bora colocar primeiro tal temperatura. Isso, na teoria, volto a dizer, é lindo. Na prática, é meio milagre fazer. Mas tem lógica, né? O lógico era que fizesse isso. Tá. Então, acabou essa parte aí. Porém, eu falei para vocês que a roupa influencia. Como a roupa influencia, eu vou fazer o seguinte. Lembra, eu medi com um termômetro o valor que o trabalhador está exposto e peguei a taxa metabólica. Peguei esses dois valores. E depois eu comparo com as tabelas 1, 2 e 3. Só que se por acaso ele estiver com uma roupa que não permita essa transpiração, que não permita a circulação do ar, eu preciso aumentar o valor da temperatura que ele está exposto. Aí tem uma tabela para isso. Eu vou colocar aquilo direto para a tabela. Acho que é essa aqui. Não. Tá aqui a tabela. Depois eu volto, só para vocês verem logo a tabela. Então, olha lá. Percebe que tem assim, uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida. Somou quanto? 0. Porque tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vou pular aqui para macacão impermeável a vapor. Por exemplo, uma capa de chuva é um material impermeável a vapor. Tá? Olha quantos graus eu tenho que aumentar. 10. Então, se por acaso eu tivesse exposto a, sei lá, a 20 graus Celsius de BUTG, na verdade eu teria que considerar 30. Porque eu teria que considerar mais 10 graus devido à roupa, devido ao vestuário. Entendemos isso ou não? Toda vez que eu pegar o valor de temperatura, caso esse trabalhador esteja com uma roupa que não permita facilmente a circulação do ar, por exemplo, ela é tecido duplo, forrado duplo, alguma coisa assim, ela é mais quente que o normal, tá? E o normal é calça e camisa de manga comprida, tá? Não é nem de camiseta, calça e camisa de manga comprida é o normal. Camisa de algodão, normal, ok. Caso ele use uma roupa que seja mais quente que isso, eu vou ter que fazer um ajuste na temperatura. Então, o valor que eu achei da temperatura, eu vou acrescentar com base nessa tabela. Óbvio que não terão todos os tecidos possíveis e imagináveis presentes nessa tabela. Caso não esteja presente nesta tabela, você tem que entrar em contato com o fabricante da vestimenta desse trabalhador para conseguir esse valor aí. Dúvidas, senhoras e senhores? Ou melhor, senhoras e senhoras? Entenderam essa tabela ou não? Não. Fala, Joana. Entendeu, Joana? Sim. As demais entenderam? Que isso é importante. Muita gente vai errar isso aqui. Sim, professor, entendi. Eu professor. entendi, não, achei um pouco confuso, mas pode explicar de novo? Posso explicar de novo. Eu estou perguntando justamente para saber quem não entendeu. Então, por exemplo, um açougueiro ele usa um avental. Geralmente é um avental impermeável. Então, olha lá. Avental longo de manga comprida impermeável a vapor. Quantos graus eu tenho que acrescentar? 4. E digamos, então, que eu fui lá, coloquei o termômetro do lado do açougueiro e tinha dado 24 graus Celsius. Tá? O termômetro do lado do açougueiro dá 24 graus Celsius. Eu vou pegar esses 24 e comparar com a tabela? Não. Eu vou pegar esses 24, acrescentar mais 4 devido à roupa, então vai dar 28, e esses 28 é que eu vou comparar com a tabela 1, 2 ou 3. Entendeu agora, Rosane? Entendido, professor, agora. Então tá. Então essa tabela é importante. Só que eu estou dizendo que essa tabela não vai ter todos os tipos de roupas possíveis e imagináveis. E quando não tiver, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que entrar em contato com o fabricante para saber. Sim, eu tenho que acrescentar quanto aqui nessa história. O fabricante deve te ajudar em relação a isso. Vocês me deram sono agora. Como fala a minha mulher, me deram quebrante. Então,
Alguém vai ter que fazer uma reza no final para tirar o quebrante, senão eu vou ficar com quebrante o resto do dia. Nestes casos, já falei do BUTG, que tem que ser corrigido, coisa e tal. Já falei, isso tudo já falei. Isso aqui foi o que eu falei de acrescentar. Tá. Um detalhe que é importante, ele está considerando aqui calça e camisa de manga comprida. Mas imagina que eu estou de bermuda e camiseta. Se eu estou de bermuda e camiseta, eu estou numa situação melhor, né? Mas paciência, ele não vai pedir para diminuir o valor. Até seria melhor, mas como segurança ele considera que vai ser o mesmo valor, tá? Não vai nunca diminuir. Ou acrescenta ou fica igual, mas não diminui esse valor. Por exemplo, a primeira vez que eu estou dando aula de bermuda. Estou em casa. Vocês vão me ver daqui para cima? Então, dou aula de bermuda. Eles só me veem social? Aqui não, pelo menos eu estou de polo. Já é difícil vocês me verem de polo. O que mais? Reconhecimento dos locais e das condições de trabalho. A avaliação de calor deve ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo, para tanto identificando-se grupo de exposição similar. Coloquei aqui? Não, deixa eu explicar então o que é. Por exemplo, imagine que vocês 5 estão numa mesma sala, expostos à mesma temperatura. Neste caso, vocês são um grupo de exposição similar. Então, estão expostas de forma similar a um mesmo agente, nesse caso, nesse nosso exemplo, calor. Então, teoricamente, se eu avaliar a exposição de uma, eu posso usar esse valor para todas. Isso na teoria é bonito, na prática não é tão simples assim. Então, digamos que vocês todas trabalham na pizzaria, do lado do forno. Só que, será que só por trabalhar do lado do forno, todas têm a mesma temperatura? Não. Não necessariamente vocês estão à mesma distância do forno. Como não necessariamente vocês estão à mesma distância do forno, quem está mais próximo vai ter uma temperatura maior, quem está mais distante vai ter uma temperatura menor. Então, não pode ser considerado um grupo de exposição similar. Grupo de exposição similar é só quando todos estão expostos à mesma situação. Então, o exemplo que eu coloquei aí no canavial, todo mundo está ferrado junto. Tá? Todo mundo exposto ao sol, é o mesmo sol. Então, nesse caso, eu posso considerar um grupo de exposição similar. Se eu avaliar um ponto, para os demais, se não estiverem na sombra, é o mesmo valor. Só que ele diz o seguinte, havendo dúvidas quanto à possibilidade de redução do número de trabalhadores a serem avaliados, a abordagem deve considerar necessariamente a totalidade dos expostos. Se eu não consigo fazer essa avaliação por grupo de exposição similar, tá? Se eu não consigo falar que todo mundo ali está exposto a uma mesma situação, o que eu tenho que fazer? Avaliar individualmente. O ideal era tentar fazer esses grupos para economizar no número de avaliações. Mas quando eu não conseguir fazer isso, o que eu faço? Avalio 1 a 1. Entendemos isso ou não? Sim. Sim. A Joana, pelo menos, entendeu. Não sei se as demais entenderam, mas pelo menos a Joana entendeu. Entendido, professor. Rosiane entendeu também? Ok. Entendi, professor. Ah, tá. Você que estava até dormindo já, Taine. Que a Raíssa tá. Estou prestando atenção. A Raíssa eu sei que já dormiu, mas... E a Mariane está babando um travesseiro, porque também não falou nada. Fala, Raíssa. E Mariane? Tô não, professor, acordadíssimo. Ah, sei. Então tá. Então, para quem está ouvindo ou vendo depois, quem está ouvindo depois, a Mariane deixou agora aberta a câmera e apareceu ela dormindo, tá? Depois vocês entram no YouTube para ver. Ela estava dormindo. Agora que sua vida que a gente vai aparecer no YouTube, é, professor? Olha aí, ó, por isso que tem que ir no salão, professor. Esse canal do YouTube tem... Deus me livre. Eu não Dessas me aulas aceito. são só vocês. Eu nunca vou divulgar esse canal. Então, são 15 pessoas que assistem, 17 pessoas que assistem, é quase ninguém. Misericórdia. A gente vai virar Nossa, é meme. muita.
químico, sete Essa psicólogos. câmera, misericórdia. Então, depois, quem quiser ver a Mariane dormindo, babando no travesseiro, é só entrar no YouTube. Continuando nossa história. Tá, eu já falei sobre isso. Tá. Para que as medições sejam representativas da exposição ocupacional, já falei, mas bora lá. É importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido, de forma a considerar os 60 minutos corridos de exposição que correspondem à condição de sobrecarga térmica mais desfavorável. Tá? Isso ele já falou lá atrás, e aqui fala novamente. Eu preciso considerar o horário mais desfavorável. Só que aqui tem um detalhe importante. Ó. Tal situação desse horário mais crítico somente é identificada mediante a análise conjunta do par de variáveis, condições térmicas, já vou explicar, e atividades físicas desenvolvidas pelo trabalhador, e nunca por meio da análise isolada de cada uma delas. Então, bora entender isso. A Raíssa, ela trabalha o dia todo. E às 11 horas da manhã, ela está exposta a 30 graus Celsius e ela trabalha no computador. Então, de 11 a meio-dia, ela está exposta a 30 graus Celsius e ela trabalha no computador. Tá? Depois do almoço, digamos que por algum motivo é menos quente e está dando 29,5. Antes do almoço é 30 graus e ela está no computador. Depois do almoço é 29,5. Só que depois do almoço é 29,5, ela quebra pedra lá na quadra do IFAM. Ok? Então, antes do almoço, 30 graus Celsius no computador. Depois do almoço, 29,5 quebrando pedra. Qual é a pior situação? Raíssa, qual é a pior situação? Tu que faz isso. Pedra, professor. Não entendeu? Eu estou dizendo que antes do almoço, tu fica no computador exposto a uma temperatura de 30 graus. E depois do almoço, antes do almoço, 30 graus. E depois do almoço, tu fica exposto a uma temperatura de 29,5, ou seja, meio grau a menos, só que quebrando pedra lá na quadra do IFAM. Qual das duas condições é a pior? Antes do almoço ou depois do almoço? Depois. Depois. Pô, mas a temperatura é menor. Não, lembra, não é só a temperatura. Tá abaixo do teu O alto. esforço que a gente vai realizar. Exatamente. Então, quando eu vou fazer a avaliação, eu não tenho que considerar apenas a temperatura. Eu tenho que considerar a temperatura e a atividade física desenvolvida pelo trabalhador. Isso é importante, porque senão vocês só vão avaliar o calor e não vão pegar necessariamente a situação mais crítica. A situação mais crítica é mais quente e atividade mais desgastante. É o par de variáveis. Todo mundo entendeu? Isso é importantíssimo. Senão vocês vão fazer errado. Entendi, professor. Sim. Sim. Toda vez que alguém fala sim, eu lembro, sabe do quê, né? Silvio Santos no domingo. Sim. Não. Eu lembro disso. Mas pode responder sim, não, que funciona do mesmo jeito. Por sinal, faz zilhões de anos que eu não vejo, nem sei se ainda existe esse quadro, mas eu lembro que existia. Eu assisto. Ainda existe, tá? Mas eu não vejo há zilhões. Havendo dúvidas quanto o período de 60 minutos corrido de exposição mais desfavorável, este pode ser identificado por meio de avaliação que cubra um período de tempo maior e, se necessário, toda a jornada. Aquilo que eu falei anteriormente. Se tu não sabe qual é o horário mais crítico, faz o dia todo TVN. Tá? A gente tem que identificar o horário mais crítico. Se não é tão simples identificar, faz o dia todo, então. TVN. No entanto, a determinação do IBUTG e da taxa metabólica para a caracterização da exposição ocupacional deve ser feita com base no período de 60 minutos, identificado como mais favorável. Já falamos isso dezenas de vezes, não vou explicar novamente. Dezenas não, mas 3 vezes. E aí, o que ele fala? Os procedimentos de avaliação, deixa eu ler, depois eu explico, devem interferir o mínimo possível nas condições ambientais e operacionais características das condições de trabalho em estudo. O que é isso? Quando você for fazer a avaliação, você tem que tomar cuidado para você não interferir no processo. Como assim? Você vai colocar o termômetro lá, só que aí tem o forno de um lado, aí fica você e depois o termômetro.
Se você está entre o forno e o termômetro, você está interferindo. Então, você não deve interferir nessa avaliação. Você tem que tomar cuidado para você não ser uma interferência no processo, para pegar o mais próximo da verdade. Tá? Às vezes também não é tão simples. Quer ver um exemplo? Imagina que você quer fazer a avaliação do calor do forno. Tá? Então, forno da pizzaria. Para você fazer a avaliação do calor do forno da pizzaria, eu falei que o termômetro demora para estabilizar em torno de 25 minutos. Será que o cara lá do dono da pizzaria vai querer que tu deixe ligado o forno 25 minutos com o forno aberto para te pegar essa temperatura? Gastando o gás dele lá, se for a gás? Então, dependendo do processo, às vezes não é tão fácil de conseguir fazer essa avaliação. Por uma questão técnica, fica mais complicado de fazer. Tá? Então, tem que tomar cuidado também como é que eu vou conseguir o valor mais próximo da verdade. Tu vai perguntar alguma coisa, Rosiane? Tu abriu o microfone? Não, professor. Ok. Condições de exposição não rotineiras, decorrentes de operações ou procedimentos de trabalho previsíveis, mas não habituais, devem ser avaliadas e interpretadas isoladamente. O que é isso? Não rotineiro é o exemplo lá do cara da manutenção, do técnico de segurança, do auxiliar de produção. São pessoas que não fazem exatamente a mesma coisa todo dia. E neste caso, eu tenho que avaliar a situação dele, tá? Porque ele não tem uma avaliação padrão. Todo dia ele está exposto a uma situação diferente. Então, por exemplo, um técnico de segurança. Ele fica circulando pela fábrica. Ele não está, ou às vezes ele está no escritório e às vezes ele está circulando pela fábrica. Então, ele não tem uma exposição rotineira. E aí eu tenho que verificar, putz, deixa eu acompanhar esse cara aqui para saber como é que ele funciona, como é que ele trabalha, para tentar interpretar melhor a exposição dele. Então, não dá para fazer isso em uma hora. Eu tenho que avaliar o dia todo, talvez vários dias, para conseguir entender melhor esse posto de trabalho. E aí ele fala o seguinte, ó, neste caso, a caracterização da exposição deve ser feita utilizando o nível de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Lembra que eu falei isso? Ou seja, utilizando a tabela 1. Porque ele nunca vai estar climatizado, ele nunca faz a mesma coisa o tempo todo. Então, neste caso, eu uso a tabela 1. Dúvidas? Não. Não sei se vocês estão ouvindo, tem uma criança chorando aqui. Parou, só porque eu falei, ela parou. Dúvidas? Entendendo essa história? Sim. Sim, Raíssa entendeu. A Mariane está dormindo. A Tayene. Entendi, professor. Sim. Entendido, professor. Vocês já estão com ódio, mas paciência. Se vocês mostrassem a cara, eu não ia ficar perguntando. Porque eu já dei outras aulas e o que aconteceu? Eu acabei a aula, né? E aí no final eu ia falar, vou desligar. E as pessoas não saíram. Ou seja, elas não estavam lá. Porque fizeram que nem vocês, né? Não abriram porque não queriam mostrar a cara. E aconteceu isso várias vezes. Ou seja, as pessoas elas ligavam o celular, ficavam o celular ligado, mas sem o áudio, sem imagem, e iam embora. E eu ficava falando para a parede. Deus, professor. Como é, Coitadinho. Eu não sou assim. Também não, tô Eu sei, aqui, viu? vocês não são assim porque eu estou também comprovando que vocês não são assim. Toda hora eu estou enchendo o saco. Perderam o time de novo. Não, professor, o senhor não enche o saco nunca, mas não sabem aproveitar a situação, tá vendo? De Não, novo, professor, você nunca enche o saco. ó, perdeu o time, perdeu o tempo. Você tem que ser mais rápido. Antes do início dos procedimentos de avaliação, deve ser obtidas informações administrativas, visando identificar as variáveis, as peculiaridades e as especificidades, quase que não sai, que envolvem as condições de trabalho, que serão objeto de estudo e necessárias adequação
Adequada caracterização da exposição, já vou explicar dos trabalhadores. Então, o que é isso? Antes de fazer a avaliação, eu tenho que entender como funciona esse processo. Por quê? Porque eu posso ir lá naquele dia, faço a avaliação, e não era um dia normal. Hoje nem estava quente. Hoje ele nem estava fazendo o que deveria fazer. Hoje faltou material e ele estava lá fazendo outra coisa que era mais leve, que não era verdade da atividade dele. Então, para eu fazer a avaliação, eu tenho que entender primeiro o processo antes. Eu não posso simplesmente chegar lá com o termômetro e avaliar. Eu preciso saber se aquele dia é um dia típico, um dia normal de trabalho. É isso que ele está dizendo aí. Rapaz, já são 3h10. Tá 3h15 aqui na verdade. Tá, eu não vou continuar essa parte não. Aqui. O que eu vou fazer? No de gestão eu passei um trabalho, tá? Rosiane, eu não sei se ela dava ontem, mas eu passei um trabalho lá de cronograma anual. Não, professor, eu não estava ontem, porque Tá. realmente eu estava sem o acesso à internet para entrar aqui. Tá, mas eu não sei se tu tem facilidade, eu não sei se tu sempre faz grupo, equipe com alguém da sala, quem é que é da tua equipe, mas... eu faço com a Joana, com a Marisa, com o Samuel, com a Marcela. O Samuel estava ontem. Então, entra em contato com eles e o Samuel, pelo menos, ele estava ontem. E aí tem que fazer um cronograma anual do IFAM ou de uma empresa qualquer. Eu já expliquei para eles e depois assiste o vídeo anterior que tu entende. Mas para essa aula aqui especificamente, eu vou preparar um exercício e depois eu mando para vocês o link. Eu devo mandar para a Tayene e para a Joana, que eu tenho contato. E aí, depois elas passam lá no grupo de vocês. Tá? Então, esse período de agosto, eu vou passar vários trabalhinhos que vão servir como nota. Em setembro, quando a gente voltar, aí eu vou fazer algumas provas normais. Mas, por enquanto, eu vou passar alguns trabalhinhos, tá? Dúvidas, senhoras e senhores? E, professor, o vídeo da aula de ontem, ela tá onde? No YouTube, prof.sobral_IFAM. prof.sobral_IFAM. Tá legal, professor. Vou dar uma olhada. Ou no Spotify, eu coloquei também para áudio, prof.sobral_IFAM, que aí gasta menos internet, só ouvindo. prof.sobral no Spotify. Ok? Tá bom, então lá no YouTube, lá. Dúvidas, senhoras e senhores? Não, professor, até agora não. Não, professor. Tá, então, hoje eu vou parar por aqui, tá? Essas aulas nunca serão do mesmo tempo, eu vou tentar passar sempre esses exercícios para complementar, e aí eu mando para a Tayene, para a Joana, sei lá, para quem tiver o contato aqui, os números, para vocês fazerem. Não vão ser exercícios complicados, não se preocupem não. Nada mais do que assim, no mínimo 100 questões, 120 mais ou menos. Mentira. É coisa... Tô brincando. Tá? Mas eu vou fazer algumas questões e mando para vocês. Qualquer coisa, entre em contato, avise para os demais. Mariane, Tayene, sei lá quem, me ajuda a identificar quem não tem acesso, tá? E peça para entrar em contato comigo. Eu preciso saber quem não tem condição nenhuma de assistir. Eu preciso... Tá bom, professor. Vou colocar no grupo depois. Tá. E aí, passa lá, acho que você já passa. Daqui a pouco eu mando para vocês o link do vídeo e do áudio também, tá? Então, tchau e benção. Boa noite. Pode... Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Até a Boa próxima. tarde, tchau, Até a menino. próxima. Boa tarde, Beijo, professor. todo mundo arrumado, maquiado.